Oi, gente, vamos lá. Hoje nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a intercessão de São José, de Nossa Senhora Aparecida, de todos os santos e anjos do céu, para que Ele ilumine, para que Ele guarde, para que Ele proteja e passe à frente de todo esse nosso encontro. Amém. Bom, eu vou ser o mais breve possível, né? Nós vamos estudar um documento, assim como eu já havia mandado para vocês, que é o Patris Corde, tá? Ele é um documento novo, né? Que foi criado em razão do, não sei falar esse número, 150, né? Já fazem 150 anos que a igreja declarou São José como padroeiro, tá? Universal. E ele é dividido em alguns capítulos, né? Tem introdução, um amado pai, pai na ternura, pai na obediência, pai no acolhimento, pai com coragem criativa, pai trabalhador, pai na sombra, tá bom? Eu vou ser o mais breve possível, então eu peço para que vocês tenham um pouquinho de atenção. Vamos lá. Com o coração de pai, assim José amou a Jesus, designado nos 4 evangelhos como o filho de José. Tanto em Lucas como João, como Mateus e como Marcos, a gente acha essa designação quando a gente se retrata de Jesus como filho de José, né? Então a importância de São José, ela é vista muito claramente, tanto na parte dos evangelhos, como propriamente dizendo, né? A gente sabe a importância de São José para Jesus, né? Os 2 evangelistas que mais puseram em destaque a figura de São José, Mateus e Lucas, narram pouco, mas o suficiente para fazer compreender o tipo de pai que ele era e a missão que a providência lhe confiou. Sabemos que ele era humilde carpinteiro, esposo de Maria, um homem justo, sempre pronto a cumprir a vontade de Deus manifestada em sua lei. E por meio de 4 sonhos, depois de uma viagem longa e cansativa de Nazaré a Belém, viu o Messias nascer em um estábulo, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Foi testemunha da adoração dos pastores e dos magos, que representavam respectivamente o povo de Israel e os povos pagãos. José teve a coragem de assumir a paternidade legal de Jesus, a quem deu o nome revelado pelo anjo. Tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu vou pular essa parte aqui para vocês, tá? Mas assim, é importante ressaltar o tamanho da importância, né, de São José. O tamanho da importância de um pai presente de carne e osso ali para Jesus, né? O que São José realmente fez. E a gente vai começar o capítulo 1, tá bom? Um amado pai. A grandeza de São José consiste no fato dele ter sido o esposo de Maria e o pai de Jesus. Como afirma São José Crisóstomo, colocou-se inteiramente a serviço do plano de salvação. Assim como Maria deu seu sim, São José também teve que dar seu sim, né? É importante a gente ressaltar isso e ressaltar principalmente que São José ele foi um pai para Jesus, né? Ele viu Jesus dar os primeiros passos, ele deu o sustento, a comida, o alimento necessário para que Jesus fosse sadio, para que Jesus crescesse em harmonia, apresentou-lhe o trabalho, né? É importante a gente sempre lembrar disso. Então, antes de mais nada, São José, ele é um amado pai. Por esse papel na história da salvação, São José é um pai que sempre foi amado pelo povo cristão, como prova o fato de numerosas igrejas por todo o mundo terem sido dedicadas a ele. De muitos institutos religiosos, confrarias e grupos eclesiais terem se inspirado na sua espiritualidade e adotado o seu nome, e pelo fato de, há séculos, se realizarem em sua honra várias representações sacras.
Muitos santos e santas foram seus devotos apaixonados, entre os quais está Teresa de Jesus, que o adotou como advogado e intercessor, recomendando-se instantaneamente a São José e recebendo todas as graças que lhe pedia. Então, assim, é muito grande, né, essa paternidade de São José. E aqui vai a nossa primeira atividade, tá? A primeira atividade eu quero que vocês procurem para mim, né? Quando a gente diz aqui, ó, como prova o fato de numerosas igrejas por todo o mundo terem sido dedicadas a ele. Tá aqui a nossa primeira atividade. Eu quero que vocês pesquisem, tá? Então, assim, é um trabalhinho chatinho? Não sei, depende, né? Mas eu quero que seja feito com muito carinho, né? Pesquisem e me mandem pelo menos o nome de 2 igrejas de uma localização espalhada em todo o mundo, de igrejas dedicadas a São José, tá? Existem verdadeiros santuários, viu, gente? Então, assim, eu quero, né, uma foto ou um print da tela, quem usa o celular, né? O jeito que vocês acharem melhor, eu quero 2 nomes dessas igrejas, aonde está a localização delas, tá bom? E aí a gente vai para o segundo capítulo. Pai na ternura, né? Dia após dia, José via Jesus crescer, né? Que foi o que eu falei antes, em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Tá lá em Lucas, né? Como o Senhor fez com Israel, assim ele ensinou Jesus a andar, segurando-o pela mão. Era para ele como o pai que ergue uma criança ao rosto. Inclinava-se para ele a fim de alimentá-lo. Tá bom? Jesus viu a ternura de Deus em José. Como um pai se compadece dos filhos, assim se compadece o Senhor dos que o temem. Com certeza, José escutou ressoar na sinagoga durante a oração dos Salmos que o Deus de Israel é um Deus de ternura, que é bom para com todos e sua compaixão se estende a todas as criaturas. Vou adiantar um pouquinho. A vontade de Deus, a sua história e o seu projeto passam também por meio da angústia de São José, tá? Assim, ele nos ensina que ter fé em Deus inclui também acreditar que ele pode intervir, inclusive através dos nossos medos, fragilidades e fraquezas. Assim, ele nos ensina que em meio às tempestades da vida não devemos ter medo de entregar-se a Deus, a condução da nossa barca. Por vezes queremos controlar tudo, mas o olhar dele vê sempre mais longe. Então, assim, muitas e muitas vezes São José foi, como a gente pode dizer, ele foi indagado, né? Ele foi questionado. Então, assim, aqui como diz pra gente, São José também, angústia de São José, né? Angústia de José. E a segunda atividade em relação a isso, ao segundo capítulo, vai ser a seguinte, né? Em que momento você acha, na sua percepção, que José sentiu angústia, né? O que será que passava dentro dele? Qual será que era o sentimento, tá? Pode fazer, né? Só narra assim para mim em uma frase, em um parágrafo, não precisa ser extenso. Em que momento você acha que São José sentiu angústia, medo, tá? Qual que é a sua percepção sobre isso, tá bom? 3. Pai na obediência. De forma análoga à obra de Deus com Maria, manifestando-lhe o seu plano de salvação, também revelou a José os seus desígnios por meio de sonhos, que na Bíblia, assim como todos os povos antigos, eram considerados um dos meios pelos quais Deus manifesta a sua vontade. José sente uma imensa angústia com a gravidez incompreensível de Maria, mas não quer difamá-la e decide despedi-la secretamente. No meio do sonho, o anjo o ajuda a resolver o seu grave dilema. Não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso está lá em Mateus. A sua resposta foi imediata.
Ao despertar do sono, José fez com que o anjo lhe havia ordenado. Com a obediência, superou o seu drama e salvou Maria. Essa parte é muito interessante, né? Antigamente, lá no tempo de Maria, de José, de Jesus, as mulheres que cometiam adultério, né? Que engravidavam antes do casamento, enfim, né? As adúlteras, elas eram incriminadas, elas eram afastadas, isoladas da sociedade. Não muda muito com os dias atuais, né? Mas naquela época era bem pior. E era vergonhoso, né? Era muito vergonhoso isso. E São José, ele salva Maria, né? Tem até narrativas que dizem que as mulheres eram apedrejadas e tudo mais. Então, assim, São José, né? Ele salva Maria, né? Ele salva Maria da desonra, né? Com muita sabedoria, tá? Muita obediência, né? E aí vai a nossa terceira atividade, né? Que vai tratar o seguinte, né? Além de tudo isso, eu tô resumindo bem, né? Mas eu vou ler só essa última parte que eu achei muito interessante. A partir de todas essas vivências, é possível ver que José foi chamado por Deus para servir diretamente à pessoa e à missão de Jesus, mediante o exercício de sua paternidade. Desse modo, precisamente, ele coopera no grande mistério da redenção, quando chega à plenitude dos tempos e é verdadeiramente ministro da salvação. Isso daqui, né, foi uma exortação. Quem disse essas palavras foi São João Paulo II, tá? É uma exortação, em uma exortação que ele diz sobre a figura e missão de São José, qual que é a vida dele, né? Qual que é o testemunho dele dentro da igreja. Isso lá em 1989, tá? Então, assim, São José, ele era muito obediente. E aí a terceira atividade. Qual o significado da obediência na sua vida? O que é obedecer à vontade de Deus para você hoje? Né? Em época de pandemia, em época que a gente fica na nossa casa, que a gente tem que estar com a nossa família, mais ainda, né? O que é ser obediente a Deus nesse momento, tá? 4. Pai no acolhimento. José acolhe Maria sem colocar condições prévias. Eu acho bem interessante isso, né? Porque São José, ele acolhe Nossa Senhora, ele acolhe Maria com ternura, com amor, né? Confia nas palavras do anjo. A nobreza do seu coração o faz subordinar à caridade, aquilo que aprenderá com a lei. E hoje, neste mundo onde é patente a violência psicológica, verbal e física contra a mulher, José apresenta-se como figura de homem respeitoso, delicado, que mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra, dignidade e vida de Maria, que foi o que eu acabei de falar, né? E na sua dúvida sobre o melhor a fazer, Deus ajudou a escolher, iluminando o seu discernimento. Na nossa vida, muitas vezes acontecem coisas cujo significado não entendemos. E a nossa primeira reação, frequentemente, é a desilusão e revolta. Né? Isso acontece muito na adolescência. Diversamente, José deixa de lado os seus raciocínios para dar lugar aos acontecimentos, e por mais misteriosos que possam aparecer a seus olhos, ele os acolhe e assume a sua responsabilidade, reconciliando-se com a sua própria história. Se não nos reconciliarmos com a nossa história, não conseguiremos dar um passo sequer, porque ficaremos sempre reféns das nossas expectativas e consequentes desilusões. A vida espiritual que José nos mostra não é um caminho a ser explicado, mas um caminho a ser acolhido. E aí vai a nossa quarta atividade.
o que é o acolhimento narrado aqui, né? O que você acha que é acolher? O que nós devemos acolher nos dias atuais, tá? Da mesma forma do outro, eu quero que vocês percebam o tamanho da importância de São José na vida de Jesus e na nossa vida. O acolhimento de José nos convida a receber os outros, sem exclusões, tal como são, reservando-se uma predileção especial pelos mais frágeis, porque Deus escolhe o que é frágil. É pai dos órfãos e defensor das viúvas, e manda amar o estrangeiro. Gosto de pensar que foi também pelo modo de proceder de José que Jesus tirou inspiração para as parábolas do filho pródigo e do pai misericordioso, que está lá em Lucas. O que é acolher nos dias de hoje? O que nós precisamos acolher? 5. Pai com coragem criativa. Se a primeira etapa de toda a verdadeira cura interior é acolher a própria história, ou seja, dar espaço no nosso íntimo, até mesmo ao que não escolhemos em nossa vida, convém acrescentar outra característica importante, a coragem criativa. Essa coragem aparece sobretudo quando se encontram dificuldades. Com efeito, diante de uma dificuldade, pode ser que nos imobilizemos e abandonemos o campo, ou tentemos vencê-la de algum modo. Às vezes são precisamente as dificuldades que fazem aparecer em cada um de nós recursos que nem pensávamos ter. Essa coragem criativa é a gente ter... é o tal do superar obstáculo, tá? A gente ter sabedoria e discernimento suficiente para que a gente consiga superar o obstáculo, passar por ele e aprender com ele, tá? No fim de cada acontecimento que tem José como protagonista, o evangelho, no caso aqui o evangelho que diz sobre José e o menino, quando, né, permaneceram no Egito, né, a Sagrada Família, gente, né, teve que enfrentar problemas concretos como todas as outras famílias, né? Como muitos dos nossos irmãos migrantes que ainda hoje arriscam a vida, pressionados pelas desventuras e a fome. Nesse sentido, creio que São José será verdadeiramente um padroeiro especial para todos que se veem obrigados a deixar a sua terra por causa das guerras, do ódio, da perseguição e da miséria. O que está acontecendo hoje, né? Vamos pôr aí na nossa realidade. A Crisma é um tempo de a gente se abrir, se pôr na realidade. O que está acontecendo hoje? Né? Irmãos migrantes, os imigrantes, né? Essas pessoas que têm que sair, né, do seu país, procuram outro país e às vezes não conseguem entrar. São José também teve esse sentimento, né? E assim como essas famílias. E eu quero que vocês, né, essa vai aí deixa eu só confirmar o número, a nossa quinta atividade, que vai falar um pouquinho sobre a migração, né? Sobre o que está acontecendo hoje em dia. Perseguição, miséria. Tem muitos casos que a gente nem sabe, né? Que a TV não mostra. De países que simplesmente não aceitam essas pessoas, as despejam, elas não têm o que comer, elas não têm para onde ir. E eu quero que vocês deem uma pesquisada nisso, tá? O que está acontecendo hoje em dia? Né? Teve um grande acontecimento aí há uns 2, 3 anos atrás, lá em Israel, acontece direto, na Síria, naqueles lados lá, tem direto isso. Na África tem muito mesmo, né? Eu quero que vocês deem uma pesquisada sobre isso, tá bom?
sobre essas famílias que querem retornar, querem sair do seu país, querem fugir do seu país porque estão passando fome e tentam entrar em outros países, como Estados Unidos, por exemplo, e não conseguem, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. E aí nós chegamos no pai trabalhador, né? Um aspecto que caracteriza São José e tem sido evidenciado desde os dias da primeira encíclica social, tem um nome chique que eu não sei falar, é a relação dele com o trabalho. São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento de sua família, assim como os nossos pais fazem, né? Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do que significa comer o pão, fruto do próprio trabalho. São José, ele trabalhava honestamente para conseguir o seu sustento, né? Neste nosso tempo em que o trabalho parece ter voltado a construir uma urgente questão social e o desemprego atingem por vezes níveis impressionantes, mesmo em países onde se experimentou durante várias décadas um certo bem-estar, é necessário tomar renovada consciência do significado do trabalho que dignifica e do qual o nosso santo é patrono e exemplo. Para quem não sabe, São José, ele é intercessor dos desempregados, né? Assim como muitos aí, eu também peço para que ele cuide de um trabalho para mim, né? E assim como eu quero que vocês também aprendam a conversar com São José sobre em relação a isso, tá? Bom, como poderemos falar da dignidade humana sem nos empenharmos para que todos e cada um tenham a possibilidade de um digno sustento? Hoje o número de desempregados no mundo é muito grande mesmo. E, infelizmente, a perda de trabalho que afeta tantos irmãos e irmãs tem aumentado nos últimos meses devido à pandemia, devido ao Covid. Deve ser um apelo a revermos as nossas prioridades. Peçamos a São José, operário, que encontremos vias por meio das quais possamos colocar em prática o seguinte: nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família sem trabalho. Tá? Qual que é a nossa sexta atividade? Eu quero que vocês deem uma pesquisada. Melhor, não quero que vocês pesquisem, não. Eu quero que vocês me digam qual é o trabalho que vocês querem para vocês. Qual é o sonho de vocês? O que vocês querem ser, né? Qual é o trabalho que vocês querem exercer? Se vocês ainda não têm em mente, pesquisem qual é o trabalho que tanto almeja o coração de vocês, tá bom? Vamos lá. Sétimo, né, e último, Pai na Sombra. O escritor polonês Jan, não sei o sobrenome, não sei ler, gente, é muito difícil. No seu livro A Sombra do Pai, narrou a vida de São José em forma de romance. Com a sugestiva imagem da sombra, apresenta a figura de José, que é para Jesus a sombra na terra do Pai Celeste. Guarda-o, protege-o, segue os passos, jamais se afastando dele. Lembra o que Moisés dizia a Israel? No deserto, vistes que o Senhor, vosso Deus, vos recarregou como quem carrega seu filho por todo o caminho que fizestes até chegar aqui? Assim José exerceu a paternidade durante toda a vida. Não se nasce pai, torna-se pai. Guardem essa frase. E não se torna pai apenas porque colocou um filho no mundo, mas porque cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outra pessoa, em certo sentido, exercita a paternidade ao seu respeito. Na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai. A própria igreja de hoje precisa de pais. Continua atual a advertência dirigida por São Paulo aos Coríntios. Mesmo que tenhais milhares de educadores em Cristo, não tendes, contudo, muitos pais.
E cada sacerdote ou bispo deveria poder acrescentar como apóstolo: fui eu que, por meio do Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. E aos Gálatas diz: meus filhos, por vós sinto de novo as dores do parto, até Cristo ser formado em vós. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não significa assegurar, prender ou subjugar o filho, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. Talvez seja por isso que a tradição, referindo-se a São José, ao lado do título de pai, colocou também o de castíssimo. Não se trata de uma indicação meramente afetiva, mas é a síntese de uma atitude que exprime o contrário da posse. A castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. Um amor só é verdadeiro quando é casto. O amor só é verdadeiro quando é casto. O amor que quer possuir acaba sempre por tornar perigoso, prende, sufoca, torna infeliz. O próprio Deus amou o homem como amor casto, deixando-o livre, inclusive para errar e opor-se a ele. A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade, e José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Nunca colocou a si mesmo no centro, soube descentralizar-se, colocar Maria e Jesus no centro da sua vida. A felicidade de José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. Naquele homem nunca nota-se frustração, apenas confiança. O seu silêncio persistente não inclui lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança. O mundo precisa de paz, rejeita os dominadores, isto é, rejeita quem quer usar a posse do outro para preencher o seu próprio vazio. Rejeita aqueles que confundem autoridade com autoritarismo, serviço com servilismo, confronto com opressão, caridade com assistencialismo, força com destruição. Toda a verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício. A paternidade que renuncia à tentação de decidir a vida dos filhos sempre abre espaços para o inédito. Eu vou pular um pouquinho essa parte e vou me dirigir aqui ao final. Opa. Todas as vezes que nos encontramos na condição de exercitar a paternidade, devemos lembrar que nunca é exercício de posse, mas sinal que remete para uma paternidade mais alta. Em certo sentido, estamos sempre todos na condição de José, sombra do único Pai Celeste que faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz descer a chuva sobre justos e injustos. Mateus 5, versículo 45. E sombra que acompanha o filho. São José, ele tirou-se do centro, tirou seus sonhos, deixou seus sonhos de lado para atender à vontade de Deus. Sempre ficou à sombra do filho, né? Sempre com muito carinho, com muito cuidado, ele exerceu a paternidade sobre Jesus. E é com essa finalização, né, que nós temos a oração a São José e a nossa última atividade, tá? Que é, né? Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Gente, é isso. Espero as atividades e se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser ler, eu estou à disposição para mandar por PDF para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Salve Maria.